Vamos ao quadro que a Bíblia diz. Temos uma pergunta da irmã Maria José e ela pergunta o seguinte: como a gente sabe que Deus confirma uma oração por algo que pedimos a Ele, para não tomarmos uma atitude ou decisão errada? Então, vou repetir. Como a gente sabe que Deus confirma uma oração por algo que pedimos a Ele, para não tomarmos uma atitude ou decisão errada? A oração é um grande exercício que nós podemos fazer. A oração é nós conversarmos com Deus, abrirmos o nosso coração para com Deus. Paulo, quando se converteu no caminho de Damasco, o Senhor falou com Ananias: vai à rua direita e vê aquele homem perseguidor dos cristãos, e Paulo estava orando. Então a oração é algo fundamental, é a respiração da alma. E o Senhor Jesus Cristo, uma das principais coisas que o Senhor ensinou para os seus discípulos foi a oração. Não vemos o Senhor ensinando cura, boas ações, que são importantes, cantar, mas o Senhor ensinou a orar. E podemos falar no capítulo 6 de Mateus, a instrução que o Senhor deu para os seus discípulos. No verso 5, o Senhor fala sobre isso. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então aqui, o caminho para a resposta da oração é o segredo. Quando os orares, não seja como os hipócritas. Podemos ver isso, o Senhor repetindo no capítulo 7, versos 7 a 11 de Mateus. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, é muito importante esse pedido insistente, sem incredulidade, reconhecendo a paternidade de Deus e sabendo, por fé, da certeza da resposta à oração. E o Senhor, Ele disse, voltando para o capítulo 6 de Mateus, no verso 7, Ele fala da onisciência do Pai. Um dos atributos de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Verso 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aí, o Senhor, Ele vai falar a respeito da chamada oração do Pai Nosso, que, de uma certa forma,
deve servir como uma oração modelo para nós. Vamos ler verso 9 ao verso 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós podemos ver alguns elementos nesta oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, nossa irmã Maria José. Um relacionamento com o Pai Nosso. É muito importante este relacionamento. É como o salmista dizia no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele conhecia, assim como as ovelhas conhecem o verdadeiro pastor, nós também, como ovelhas do pasto do Senhor Jesus, devemos conhecê-lo, devemos buscá-lo, termos um relacionamento. Devemos ter um reconhecimento que Ele está nos céus. Devemos sempre ter adoração, como diz aqui na parte B deste verso 9. Santificado seja o teu nome. É algo que envolve a adoração. Quando Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele viu o Senhor, aqueles serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então precisamos adentrar na oração com um reconhecimento de adoração. Prestar esta adoração a Deus. Um outro elemento, antecipação. Devemos, como diz o Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. O teu reino precisa ser cada vez mais solidificado na vida das pessoas. Precisamos ter consagração, isto é, seja feita a tua vontade. Tua vontade, ela deve ser maior do que a minha vontade, é negar o eu. E aqui o Senhor ensina, assim na terra como no céu, universalidade, algo que está na terra, conformidade, como no céu. Então, algo que está em perfeito estado, algo que está em ordem. E aí, o Senhor Jesus vai começar a falar das nossas necessidades. Quais são as necessidades que nós temos todo dia? O pão nosso de cada dia. Súplica nos dá hoje. Definição também é uma palavra importante. Hoje. Não fique pensando tanto no amanhã. O Senhor ensinou no Sermão do Monte: basta a cada dia o seu mal. Então se preocupe com o dia de hoje. E aí o Senhor vai falar sobre penitência e perdoa-nos as nossas dívidas. Reconhecermos que somos pecadores e precisamos também
de favor, perdoas as nossas dívidas. Estamos sempre em débito com Deus. Por mais que possamos fazer alguma coisa para Deus, o apóstolo Paulo já dizia isso. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque eu sou um devedor. Então, por mais que possamos fazer qualquer coisa para Deus, a nossa dívida é impagável. O Senhor Jesus também fala de perdão, assim como nós perdoamos. Então, precisamos compartilhar o perdão. Outra coisa, amor e misericórdia, que fala dos nossos devedores. Se nós recebemos um perdão da parte de Deus, que é impagável, por que não vamos perdoar os nossos devedores? Liderança. E não nos induzas à tentação. Quem que te lidera? É o Senhor ou o inimigo? Proteção. Não nos induza à tentação. Fala de proteção. O Senhor é o nosso provedor. Fala de salvação. Livra-nos. E aí o Senhor coloca outro elemento do mal, que fala sobre justiça. Fé. Porque teu é o reino. Então, outro ingrediente nesta oração é a fé. Humildade, reconhecer que o poder é de Deus. Reverência, quando nós estamos orando. E a glória, eternidade para sempre. E, por fim, a palavra amém, que significa afirmação. Então, os 3 primeiros pedidos da oração constituem 7 pontos referentes a Deus. E os 4 últimos pedidos constituem 17 pontos referentes ao homem. E aqui, prezada irmã Maria José, o Senhor, Ele coloca em nossos corações a atitude correta e uma decisão certa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Procure orar e procure conhecer a palavra do Senhor e saber, no tempo certo, como ouvimos na mensagem desta manhã, a resposta adequada da parte de Deus, mesmo que essa resposta às vezes não corresponda com as nossas expectativas, precisamos entender o que vem da parte de Deus, o que pode ser uma previsão humana. Então precisamos ter um dos frutos do Espírito, que é o discernimento espiritual. Amém.